Ok, pessoal, chegamos então aqui no estudo das entrelinhas da terça-feira dessa 12ª lição desse segundo trimestre de 2018. Tem como tema Armagedon. E é interessante porque o Ricardo preparou aqui uma fala, usando, claro, a Bíblia, os fatos bíblicos, históricos, de que realmente existe um monte Armagedon, ou seja, o monte Megido. Ou é o Monte Carmelo? Vai ter uma confusão aí porque ele existe ou não existe. Então nas entrelinhas nós vamos tentar ajudar você a decifrar isso, se vai existir ou não existir. E sobre essa questão de dois montes, de dois caminhos, duas escolhas, de Babilônia e Jerusalém, a Thaisa preparou uma fala bem interessante sobre as escolhas que ocorreram lá no Éden, ou a escolha, na verdade, que ocorreu lá no Éden. E um paralelo que aquela escolha tem com tudo isso que nós estamos estudando agora, principalmente no tempo do fim. Então, fiquem ligados, nós vamos começar agora com o início do estudo do Armagedon, porque depois na quarta nós temos ainda mais o assunto do Armagedon. Fiquem então com a introdução aqui sobre esse monte que, para alguns, é um mistério. Espero que não seja mais para você. Então, fique com os slides. Vamos lá, lição de terça-feira, Armagedon. Bom, primeiro, vamos ver essa questão geográfica. Essa questão geográfica, ela é de maior e de menor importância, ao mesmo tempo. Para interpretar o texto bíblico, eu entendo que é de menor importância. Mas para evitar alguns tipos de equívocos, ela tem uma relevância sim. Por que eu estou falando isso? Por que ela é de menor importância? Porque a gente vai lá, Armagedon, o Har seria monte, colina, e falam que o restante lá seria Megido. E falam que no Velho Testamento não tem uma montanha chamada Megido, e alguns dizem que lá no Oriente Médio especificamente também não tem, mas outros dizem que tem, sim, que está aqui, que seria uma colina situada a aproximadamente 30 quilômetros sul de Nazaré. Mas por que eu digo que esse aqui seria um assunto um tanto quanto menor? Porque a geografia, ela muda. Então, querer encontrar uma colina mais de 2.000 anos depois que o texto foi escrito é complicado. Mais de 2.000 anos não, mas perto de 2.000 anos é complicado. Aconteceu o mesmo problema com relação àquele rio que passava pelo meio de Babilônia, que não encontravam aquele rio, mas as placas, elas são móveis, então os relevos eles são alterados lentamente ao longo do tempo, mas você vai somando século atrás de século, muda bastante. Então tá, vamos lá. Apocalipse 16:16. E os congregaram no lugar, em hebreu se chama Armagedon, Har Megidon. Aqui eu coloquei aqui em grego. Vamos prestar atenção nesse N aqui no final. Por que eu entendo que esse N é importante? Porque não é só Ramegido, é Megedon. Então nós vamos marcar essa palavra aqui. Vamos lá. Vamos lá, no próximo slide. Aqui em Zacarias 12:11 é que a gente encontra Megidon. Em outras passagens a gente encontra Megido, mas aqui nós encontramos Megidon, justamente o Armagedon, Har, monte. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadadimon, no vale de Megidon. Ou seja, nós encontramos aqui o vale. Tá, essa palavra Megidon, a gente encontra uma raiz dela com Meget, que significa doçura, e Mugar, que significa palavra ou dito. Aconteceram alguns eventos marcantes, alguns eventos interessantes nesse vale, vamos dizer assim, ou monte. Está lá, 2 Crônicas 35, 20 e 22. 1 Reis 9, 27, Juízes 5, 18 e Zacarias 12, 11, onde cita a expressão vale. Lá o rei Josias e o rei Acasias morreram, lá nesse vale. Aqui eu coloquei uma foto aqui de Josias. Então a gente não pega esse arquétipo de Acasias, a gente entende que o arquétipo que a gente deve pegar é Josias. Então veja bem, é um local, um monte ou vale, onde o rei morreu.
Só que aqui, obviamente, que lá no Apocalipse está em linguagem figurada, é importante a gente entender o porquê que Yoshua utilizou esse tipo de representação, e João, obviamente, que transcreveu. Um rei morre nesse monte. Qual seria o rei? No caso, que seria Josias, o arquétipo, e o Messias, o outro. Obviamente que no sentido figurado. Essa congregação é você se elevar justamente ao eterno na pessoa do Messias. Agora vamos lá. Ó, congregar no monte e descer para o vale. A gente vai analisar Joel 3, versículo 1 e versículo 2. Portanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e Jerusalém, congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de Josafá. Existe a interpretação que esse vale de Josafá é justamente essa região de Megido. É uma maneira é um sinônimo, vamos dizer, um sinônimo bíblico daquela região. E ali elas encontrei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartidos a minha terra. Isso aqui é uma profecia de Joel, que se referia justamente ao cativeiro do povo de Deus. Tá, vamos lá. Só que aqui, nesse vale, acontece uma coisa interessante. Tem uma guerra diferente lá, diferente das outras guerras que a gente encontra no Novo Testamento. E essa guerra diferente que a gente encontra lá, ela, curiosamente, ela tem as mesmas conotações dessa guerra que vai acontecer nos eventos finais. Vamos ver como que é essa guerra. 2 Crônicas 20, versículo 1 a 17. Obviamente não coloquei todos aqui. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Por isso que o lugar ficou conhecido como Vale de Josafá. Nessa peleja, daí o que acontece aqui? Josafá, ele vê que a multidão é muito grande, vê que a guerra é difícil de ser vencida, então ele se prostra, e ele pede, ele clama a Deus, e o povo canta, e o povo clama, e daí vem a resposta do Eterno. Vamos lá. Nesta peleja, não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação. A salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ocorre que, chegou nessa batalha, houve um confronto, e eles acabaram, houve um confronto com o povo da colina, e eles acabaram matando os outros. O povo chega lá e não tem ninguém. Essa guerra diferente é a mesma guerra que vai acontecer nos eventos finais. Essa guerra, os filhos de Deus não vão ter que levantar armas. Essa guerra, quem irá lutar por nós é o próprio Eterno. E justamente aquelas taças, que no caso seriam a condenação de Babilônia, é o início desse caminho, é o início dessa batalha que o Senhor, que Yahweh, luta por nós. Vamos lá. Aqui o resultado, 2 Crônicas 20 e 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha do Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Pessoal, diante dessa informação, que é interessante, porque depois, na continuação da lição aqui em quarta e quinta, vai haver aquela relação do Armagedon com o Monte Carmelo. Que nós vamos fazer também. Que daí nós vamos ter que trazer. Mas realmente o Monte Armagedon, a grande batalha que houve, a batalha que na verdade o povo de Deus não precisou batalhar, ocorreu realmente. O Armagedon do Apocalipse é uma linguagem figurada. Não vai acontecer efetivamente naquele local, naquele vale. Você tem que... o evento histórico. João colocou essa palavra para a gente olhar para trás e aprender no Velho Testamento, pegar a lição e decifrar o que vai acontecer no final dos tempos. Que legal. E diante dessas escolhas, nós vamos agora explorar aqui nas entrelinhas, na fala da Thaisa, sobre o paralelo que Adão teve uma escolha no Éden. E, de certa forma, o povo de Deus teve também que escolher quem que ele seguia nessa guerra, nessa batalha que não houve. E por ser um paralelo do Armagedon no final dos tempos, nós também teremos que fazer escolhas, né, Thaisa? Como que será essa escolha? Isso mesmo. Se você for perceber pela fala, foi uma escolha. Eles não guerrearam.
quem guerrear for o Senhor. Eles precisaram o quê? Escolher. E na verdade esse ponto principal, essa escolha, é o que você falou, se repetiu desde o Éden. Porque tudo é uma questão de escolha. No Éden, quando Eva caiu, Deus deu uma escolha para Adão. E aí, quem que você vai escolher? Os seus sentimentos, Eva, a humanidade, o que você quer, você como humano quer, ou você vai escolher a minha sabedoria, ou você vai escolher a mim? E ele fez uma escolha. Quem que ele escolheu? Eva. Essa escolha se repete. Ele deu esse mesmo livre-arbítrio e esse mesmo poder de escolha para todos, inclusive para nós. E a gente vai precisar fazer essa escolha para que no Armagedon nossa escolha esteja feita. E é interessante notar que essa escolha é construída. Por isso que existe a santidade. Você constrói essa escolha. Se você imaginar que você vai seguir a vida como quer, e você vai chegar no Armagedon e falar, ok, eu escolho a Deus, não é assim que vai funcionar. Porque não você é não assim tem que experiência funciona. com Deus, você não conhece a Deus, Você não vai nem conseguir fazer essa escolha. Você não desenvolveu o relacionamento com Ele. Você não desenvolveu o relacionamento com Ele. Você precisa de todo esse processo, porque o que a gente está falando aqui, a escolha foi uma construção do passado. Você só vai se posicionar ali, mas toda a construção, toda a escolha aconteceu antes. Vocês veem que o assunto sempre cai nessa questão do processo, né? Na lição passada a gente falou, né, sobre a questão do selo de Deus. Realmente, o selo de Deus vai ser selado, vai ser separado, tudo. Mas o selo de Deus é um processo. Lembra da fala do Júlio, né? Que realmente era um processo. Ou seja, você vai se preparando. Não por mérito, né? Porque daí existe a questão da salvação pelas obras, né? Então eu vou preparar para receber o selo. Então eu vou preparar para a minha escolha. Não nesse sentido, pessoal. Mas é Deus, como um pai amoroso, Ele vai tentando querendo ver seus filhos, né, crescendo, gatinhando, andando, correndo. É nesse sentido, não é nenhum viés aí de salvação pelas obras, ok, pessoal? Alguns podem confundir, então eu vou fazer minha luta agora para eu poder fazer as boas escolhas, ok? E aí quando eu escolher, o mérito é meu. Claro, do livre-arbítrio a escolha é sua, mas quem está lhe dando as oportunidades a cada dia de salvação é Deus. Ok, encerramos as entrelinhas de terça-feira, então agora, pessoal, nos vemos nas próximas entrelinhas de quarta-feira. Não se esqueça de se assinar no canal, se inscrever no canal, acionar o sininho e também deixar um joinha aí para que você curta o conteúdo e o YouTube também ajude a promover esse vídeo. Nos vemos então nas próximas entrelinhas.